Meu coração é que eu possa hoje, à noite, aquecer o coração de vocês com a porção do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicentemente, mas percebendo que faltava poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades, não quero gastar o tempo em reuniões onde desfilam egos inflamados. Não tolero gabolices. Inquieto-me com invejosos tentando destruir aqueles que admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não quero que me convidem para eventos de um fim de semana com a proposta de abalar o milênio. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis, para discutir estatutos, normas, procedimentos e regimentos internos. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Não quero ver os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação onde tiramos fatos a limpo. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigam pelo majestoso cargo de secretário do coral. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou: as pessoas não debatem conteúdos, apenas rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência, minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados e deseja tão somente andar ao lado do que é justo. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. Desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes. Nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena e, para mim, basta o essencial. Esse é um poema de Rubem Alves, que foi lido no velório dele, do autor, quando morreu em 2014, aqui na cidade de Campinas. E quando eu me deparei com esse tema, que eu preciso agradecer ao Denner ter me convidado, porque o meu coração se aquece pela reflexão do legado, porque isso é muito caro para mim. E me aquece o coração ainda mais falar com pessoas amigas como vocês, de quem aprendi a gostar. Porque eu sou pai de 3 crianças. 3 crianças novas ainda. Aliás, estudar sobre o legado essa semana me fez ter dificuldade de vir para cá hoje. Porque eu me sentei na mesa da cozinha para tomar um café de fim de tarde com meus 3 filhos, na sexta-feira à noite, e de tanto estudar, ou ler, ou pensar diante das Escrituras sobre o legado, me fez ter vontade de não sair de casa, de terminar aquele café com calma. Porque quando eu lembro de Rubem Alves, e quando estudava essa semana, ou refletia essa semana sobre isso, me veio à mente o poema de Rubem Alves, do Tempo e da Jabuticaba. E eu me lembrei que eu sou um ser humano que corro atrás de gabolices, de coisas de pessoas que se gabam, que acham que são eleitas antes da hora, que acham que seus méritos, suas habilidades e suas competências vão levá-las a lugares que esses recursos meritocráticos não levam a nada. Eu sou alguém assim, que amo gabolices e corro atrás de tantas quantas passam diante de mim. Mas também, como pai de 3 lindas crianças, refletir sobre o legado e me lembrar do poema de Rubem Alves me faz lembrar também dessas pessoas que ele fala, humanos que sabem rir dos seus tropeços. Lembrar dos meus filhos que em noites frias, como a que fez em Atibaia, em Bragança, nos últimos dias, porque ninguém merece aquilo. Basta uma lareira acesa quando não tem para onde ir, quando não dá para tirar o nariz para fora da porta, quando ninguém te convidou para nada porque ninguém está conseguindo sair debaixo do cobertor, quando não dá para brincar com as crianças. Basta uma lareira acesa, um saquinho de marshmallow que custa o quê? 7, 8 reais, para você colher sortidas risadas e gratuitas
dos seus filhos. Porque são pessoas que ainda sabem rir. Sabem rir dos seus erros, das palavras mal faladas, das peraltices bem colocadas. É assim. E quando eu me deparei com essa perspectiva do legado, pensar sobre o legado me fez levantar a seguinte pergunta: pensar sobre o que em relação ao legado? Nosso querido irmão, que contou a bela história de sua família, disse, me parece com muita propriedade, que há várias coisas para nós tratarmos quando pensamos no tema legado. Nós poderíamos falar, por exemplo, do legado como uma intencionalidade, uma ação intencional em direção ao próximo. Como nós ensinamos na igreja. Nós vemos na Bíblia, a Bíblia repleta de exemplos e de ordenanças em relação a isso. O próprio ID é uma ordem de uma ação intencional em direção ao próximo. Salmo 78 diz que nós devemos contar os feitos do Senhor, nunca encobri-los de geração a geração. Nós vemos na Bíblia tantos exemplos de pessoas que tiveram ações intencionais em direção ao próximo. Foi assim Moisés com Josué, foi assim Jesus com os discípulos, foi assim Paulo com Timóteo, foi assim o próprio jovem Timóteo, que Paulo diz que recebeu o evangelho de sua avó, de sua mãe, Lóide e Eunice. É assim que Paulo desafia o próprio jovem Timóteo, sendo padrão dos fiéis, a levantar isso a outros homens idôneos, como Timóteo está tentando ser em Cristo Jesus. Podíamos falar do legado a partir de uma perspectiva intencional da nossa ação em direção ao outro. Poderíamos falar também do legado a partir de uma perspectiva de um conteúdo intencional em direção ao outro. O legado tem um conteúdo que precisa ser passado. A Bíblia é cheia dessas ordens também. Nós temos o que ensinar. Nós não ensinamos palavras soltas, nós não contamos palavras soltas. Nós temos que gastar tempo com pessoas que querem ouvir o que temos para dizer e que têm o que nos dizer. Não perder tempo, porque o tempo é escasso, as jabuticabas estão acabando. Não vai sobrar muito. Tem um conteúdo para ser dito. A Bíblia diz que nós temos que ensinar todas as ordenanças de Deus. Nós temos que contar todos os conselhos de Deus. Nós estamos contando sobre um mistério que foi revelado a nós, um mistério que esteve oculto. Há um conteúdo que você pode chamar de conteúdo bíblico, conteúdo cristocêntrico, mas há um conteúdo que contempla a ação de deixar um legado. Nós deixamos algo e nós falamos sobre algo. O nosso discurso na história é consistente. Se você ler, por exemplo, o Salmo 78, que é o salmo onde nós somos desafiados a não encobrir os feitos de Deus e contá-los de geração em geração, você vê aquele grande e lindo salmo contando a história do povo de Israel, da saída do Egito até a chegada em Canaã, o seu tempo em Canaã, o seu pecado em Canaã, o seu cativeiro, o retorno dos remanescentes. Deus tem uma história para contar. O legado dá conta de um conteúdo substancial. Não somos preletores de lições quaisquer. Somos promotores de um conteúdo pré-estabelecido por Deus. Podíamos falar do legado também a partir da perspectiva de um método muito comum na igreja contemporânea, porque nós somos pessoas, conversamos aquela vez no curso de vocês bíblico aqui sobre métodos, lembram? Sobre modelos. A igreja necessita dessas coisas, porque somos instituição, funcionamos, temos CNPJ, queremos que as pessoas funcionem no que chamamos de sacerdócio universal. Para isso criamos uma gestão para ministrar uns aos outros. Então temos métodos que chamamos de discipulado, evangelismo, mentoria, eu não sei, mas temos métodos, fazemos isso de forma em salas de aula, de maneiras mais informais, tomando um cafezinho, definimos métodos, escolhemos maneiras, mas não podíamos falar do discipulado, do legado assim, a partir da perspectiva de um método em direção ao próximo, um método intencional em direção ao próximo. Então podíamos falar do legado de diversas perspectivas, de uma ação intencional em direção ao próximo, de um conteúdo intencional em direção ao próximo, de um método intencional em direção ao próximo. Mas eu escolhi de não falar de nenhuma dessas coisas. Eu escolhi de não dar a vocês hoje à noite 4 passos
para deixar um legado. 5 conselhos para você construir um legado. 4 dicas para a felicidade enquanto se deixa um legado. Decidi não falar de ferramentas com vocês. Decidi ir embora daqui totalmente inútil e deixar vocês sem nenhuma utilidade prática para absorver. Porque alguém já disse que a boa vida é a vida inútil, não é? Arthur Schopenhauer dizia isso, que a boa vida a se viver é a vida inútil, porque tudo que é útil se desloca da própria existência, da própria essência. E nós gostamos de coisas úteis. Nós temos um carro para nos levar para casa. Nós comemos para matar a fome. Nós vamos para o colégio para chegar na faculdade. Na faculdade para conseguir o emprego. Temos o emprego para sermos cidadãos. Eu decidi não ser útil essa noite para vocês. Talvez nem seja a melhor pessoa essa noite, porque eu não vou ser útil. Decidi dar um passo atrás e perguntar para nós, para mim e para você, porque foi isso que eu tenho me perguntado ao longo da semana. E aqui está o meu agradecimento por me convidar a essa reflexão. Foi isso que me dificultou sair de casa e levantar da mesa do café da tarde. Não foi só o bolo de fubá. Ajudou também. Mas foi dar um passo atrás na minha vida e compreender que o legado que eu vou abandonar no caminho enquanto passo por ele, como dizia o Pessoa, que caminhante o caminho se faz caminhando. O que eu vou deixar enquanto caminho tem a ver com a percepção de mundo que eu tenho em relação ao próximo. Porque, como disse, nós poderíamos falar de diversas perspectivas do legado, da ação, do conteúdo, do método, porém, sempre intencionalmente em direção ao próximo. Então, eu queria dar um passo atrás e perguntar esta noite para mim e para vocês, diante de um texto que escolhi, qual é o coração que nos toma quando olhamos para o próximo? Qual é a cosmovisão que temos de mundo quando olhamos intencionalmente para aqueles que passam por nós ao longo da vida, sejam nossos filhos, nossas esposas, nossos parentes, nossos amigos, nossos inimigos? Sejam os irmãos da igreja, a sociedade, todas as suas relações em geral. Que tipo de cosmovisão temos quando olhamos para o próximo? E para isso eu escolhi uma parábola para ler com vocês. Eu confesso que eu lutei de tudo que era maneira para não cair nesse texto, porque quando você lê, você vai falar, mas o que isso tem a ver com legado, né? Por que a gente não lê então o Salmo 78? Por que a gente não lê a história de Timóteo? Por que a gente não lê Paulo escrevendo para Tito? Por que a gente não lê Filipenses 2, seja sua atitude como a de Cristo Jesus? Por que a gente não olha para os exemplos de Jesus? Mas alguma coisa, essa semana, enquanto eu gastava os tempos que separei para gastar no meu escritório, insistentemente me levavam para Lucas capítulo 10, versículo de número 25, a parábola tão famosa que você conhece, que é a parábola do bom samaritano. Abra ela comigo, por favor. E o assunto da parábola do bom samaritano é a intenção em direção ao próximo. É quando damos um passo atrás e perguntamos qual é a intenção dos nossos corações. Quando olhamos em direção ao próximo, nós podemos olhar para esse texto, porque o assunto desse texto é a intencionalidade em direção ao próximo. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Um perito na lei era um doutor na lei, um mestre, um cara que sabia, conhecia a lei, o Antigo Testamento. E Jesus, demonstrando que identificava o Antigo Testamento como autoridade da palavra de Deus, como palavra de Deus que elucidava a história do Evangelho, que trazia à luz a história do Evangelho, que apontava a história do Evangelho, a palavra de Deus, ele diz: então, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Porque ele lia. Ele é apresentado no verso 25 como um mestre, um perito, um homem que conhecia a lei. Então você lê. E já que você me pergunta, me diga, a partir dos seus pressupostos, a partir do lugar de onde você parte falando, a partir da sua cosmovisão, do seu mundo, como você vê, como você responderia à sua própria questão, doutor da lei?
Porque eu reconheço o seu conteúdo programático, da onde você tira suas conclusões, como algo realmente relevante. Então ele respondeu a Jesus, ele cita lá Deuteronômios, Levíticos, ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele declara a regra de ouro veterotestamentária. Ele conta o imperativo categórico antes do Kant aparecer. Ele mostra como que o âmago de toda a história do Evangelho se resume. Deus nunca mudou de plano. Deus ainda quer que o homem ame a Ele sobre todas as coisas, com intenções de um amor sem barreira, como era no Éden, e consiga olhar para o seu próximo como Adão olhava para Eva antes do pecado, sem acusá-la. Deus nunca mudou de trajeto no seu plano. Ele escolhe um povo e espera que Israel faça isso. Ele traz a ética do seu caráter expressa numa lei, lá no Decálogo, no Êxodo 20. Os primeiros mandamentos falam de um amor a Deus, os últimos falam de um amor ao próximo. Jesus não muda seu plano. Quando um jovem no Novo Testamento pergunta a Jesus de tudo o que devo fazer, Jesus ele fala: ame a Deus e ame ao próximo. É o âmago do Evangelho, é a regra de ouro, é o imperativo da vida. E esse homem acertou em cheio. Disse Jesus: certamente, você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, por quê? Ele é perito, conhece a lei. Jesus identifica o seu ponto de partida como um ponto de partida relevante. A lei é algo que eu considero como promotora de verdade. Este homem lê a lei corretamente. Ele entrega a Jesus uma resposta que acerta o alvo. Mas tem um âmago, não é apenas letra, tem vida por trás dela. Então Jesus disse: se você entende isso, viva por ela, porque isso é o âmago da minha mensagem. Mas ele sabia que, embora conhecesse a lei, ele sabia que, embora Jesus estivesse identificando o seu conteúdo como um lugar de partida relevante, a perspectiva de próximo para ele, a perspectiva de próximo para Jesus eram totalmente diferentes. Jesus já era um homem conhecido na Palestina. Ele já sabia, e por isso eles tanto acusavam Jesus, por isso eles tanto queriam pôr Jesus à prova, porque Jesus tinha comportamentos, porque Jesus tinha ações, Jesus tinha coisas, intencionalidades em direção a pessoas que bagunçavam a mente desses peritos. Então, querendo justificar-se, ele tem que dizer a Jesus: Jesus, vamos definir os termos aqui antes que a gente se complique? Quem é o próximo, Jesus? Porque eu conheço um pouco da sua fama e talvez a sua perspectiva de próximo, a escala que cabe próximo, a sua escala é um pouco mais larga que a minha. A própria história de Jesus, no decorrer do texto, vai contar para nós como a escala desse perito era tão menor que a escala de Jesus. Aliás, Jesus vem para morrer e vem para morrer pela humanidade. A escala de Jesus atende por uma régua onde cabe a humanidade, aonde cabe todos, aonde cabem judeus, gentios, gregos, bárbaros, aonde nele todas as coisas estão sendo convergidas. Então, para justificar-se, antes que Jesus, você me leve a um lugar que eu não quero estar, antes que o Senhor me prenda em um conceito do qual eu não aceito viver. Então vamos definir nossas bases de discussão. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Como você enxerga o próximo, Jesus? Talvez não seja como eu enxergue. A isso Jesus passa a contar uma história, uma parábola. Talvez verdade, algo que Jesus está descrevendo de uma história que ele presenciou, talvez que ele soube, ou talvez uma parábola. E a história dá conta do seguinte enredo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, lhe espancaram e se foram, deixando-o quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Até aqui por hora. Há um cenário nessa parábola. O cenário é uma viagem de um homem que desce de Jerusalém para Jericó. Realmente um trajeto real. Jerusalém fica 800 metros acima do nível do mar, Jericó 400 metros abaixo. Então esse homem está descendo. Talvez Jesus conheça essa história. Ele conta um cenário real. E nesse cenário há um homem de viagem que é assaltado, espancado e deixado à beira do caminho quase morto. A outra parte da história dá conta de um homem, um perito da lei, que está ouvindo essa história para se identificar com uma das personagens que Jesus coloca para conter a história, para completar a história. E eu quero descrever a história a partir de 3 personagens. E Jesus, na discussão com o perito da lei sobre quem é o próximo, que escala de próximo nós vamos ter, ele vai tentar identificar o próximo com o perito da lei, com um desses personagens que eu vou descrever a vocês na parábola. O primeiro personagem que eu vejo na parábola é o usurpador. E para cada personagem há uma cosmovisão, um jeito de perceber o mundo e o próximo. O primeiro personagem é o usurpador. Assaltantes, bandidos. No cenário tem um homem descendo. E o homem desce de Jerusalém para Jericó. Quando começa a descer, aparece um assaltante, o espanca, o deixa quase morto e vai embora. O primeiro personagem da história é esse, o usurpador. Gente com quem o perito não se confundiria, porque ele é bom, porque ele tem justiça própria, faz coisas boas, não faz maldades à luz do dia dessa forma, não está fora de controle, mas o usurpador está. Ele vê o homem e o homem tem algo e ele tira do homem, porque a cosmovisão de usurpadores é a seguinte: o que é seu é meu. Pessoas usurpadoras que têm a cosmovisão de que o que é seu é meu, jamais terão corações intencionais em direção ao próximo, para deixar um legado, seja na vida de quem for. E nós somos tomados por essa cosmovisão diariamente. Quantas vezes eu, como pastor de igreja, não olhei para todas as pessoas que eu liderava, que eu pastoreava, e as enxerguei como matéria-prima dos meus sonhos pessoais. Quantas vezes as coisas davam erradas no meu ministério. E para que elas dessem certo, eu precisava roubar dos outros. Eu precisava assaltar, porque a minha cosmovisão era a cosmovisão de um usurpador, aquele que olha para o mundo e diz: o que é seu é meu, então me dê. Queremos tirar satisfação das pessoas. O problema da Bíblia, o assunto da Bíblia é esse, é satisfação. A questão é se nós temos satisfação na fonte primária, Deus, ou nas fontes secundárias, a criação. Se as pessoas na igreja não aprendem, nós ficamos maus, porque nós queremos roubar satisfação do conhecimento delas. Se você é um professor universitário e os seus alunos não tiram, um professor de colégio, os alunos não tiram nota, você fica mal, porque você quer tirar satisfação deles. É como aquele pastor conversou com um menininho na escola dominical, um dia depois do culto da escola, e falou assim: garoto, me diga o seguinte, querendo saber se o ministério dele estava funcionando, se estava chegando lá embaixo na sala das crianças, o ensino corretamente. E ele falou: menino, me diga quem derrubou as muralhas de Jericó. E o garoto disse: eu não fui, pastor. Aí o pastor ficou muito mal, ele não podia viver numa igreja dessa. Não sabem nada, o que eles estão ensinando lá embaixo. Chamou a professora da classinha dele, no escritório, segunda-feira. A professora veio, ele apertou a professora e disse: professora, perguntei para o menininho quem derrubou as muralhas de Jericó. Ele falou que não foi ele. Vocês não estão ensinando nada lá embaixo, como que eu faço com isso? A professora olhou para o pastor e disse: pastor, eu conheço esse garoto.
Se eu fosse o senhor, eu apertava. Deve ter sido ele. Ele ficou muito mal. Ligou para o presbítero e falou: vem aqui na hora. Vem aqui na hora. E aí o presbítero veio. Aí o presbítero chegou lá, sentou no escritório do pastor. O pastor contou a sua decadência ministerial, o seu mau ensino na igreja. Disse o que a professora tinha falado. O presbítero o consolou e disse assim: pastor, conheço o pai desse garoto. Ele é um garoto bom, não é mal educado. Então, olha, se ele disse que não foi ele, pastor. Aí o pastor não aguentou, chamou o tesoureiro da igreja para conversar. Se ninguém da liderança espiritual sabe me resolver, vamos falar que a liderança administrativa, quem sabe? Falou a mesma história para o tesoureiro, e o tesoureiro falou assim: pastor, olha, fica tranquilo, o caixa da igreja está bom, se ele derrubou a gente conserta. E a gente vai assim, tirando satisfação das pessoas. Tirando satisfação das pessoas. E nós aprendemos a roubar e não paramos mais. Roubamos tempo dos nossos filhos. Roubamos os sonhos das nossas mulheres. Roubamos a energia dos nossos liderados no trabalho. E aprendemos a operar na matriz dessa cosmovisão e não paramos mais. Gente, assim não deixa legado nenhum. Eu estou numa fase de decisões na minha vida em algumas áreas. E entre elas envolve mudança. Eu chamei a minha filha de 7 anos para conversar comigo. No início dessa semana, levei ela para dar uma caminhada naquele belo lago que tem na Palavra da Vida. E levantei a hipótese com ela de nós mudarmos de cidade. Ela começou a chorar, sentada num banquinho na beira do lago. E com 7 anos ela me dizia assim: papai, a gente acabou de mudar. Eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, papai, agora eu tenho amigo, a escola é legal. Mas eu estava pronto para roubar a vida dela. Porque eu sei como ninguém operar na matriz do usurpador. Eu me lembro que minha esposa disse para mim, quando eu voltei e contei para ela, ela me disse: Joel, se nossos filhos não gostarem do nosso ministério, muito menos gostarão do Cristo que nos comissionou, que nos chamou para o ministério. Mas há um outro personagem que está enquadrado em 2, e nesse o perito da lei se confunde. Nesse o doutor da lei gosta. Esse, o bandido não, porque ele não faz maldades à luz do dia. Mas o levita, o sacerdote, os caras da religião, os caras do culto, da música, da pregação, o povo que recebe na porta, o povo da escola dominical, esse ele se confunde. E esses também passaram pela mesma rota de viagem do homem espancado. Viram ele e passaram ao largo, talvez porque achavam que ele estava morto e achavam que ele era impuro por ser um cadáver, não tocaram, mas passaram ao largo. E esse personagem é o egoísta, que opera numa outra matriz de cosmovisão. Ele não diz o que é seu é meu, ele diz o quê? O que é meu, não é seu, é só meu. Eu conquistei, eu busquei, são méritos meus, é a meritocracia, que na nossa sociedade vivemos tanto por ela. E não há nada de errado, em algumas instâncias sociais, a meritocracia funcionar, até é bom. Mas a meritocracia precisa ser ressignificada quando a transferimos para a dinâmica do reino de Deus. Ela precisa ser lida pelas lentes do Senhor Jesus Cristo. A meritocracia não pode responder sempre e em todas as instâncias à nossa relação. Mas nós somos assim. Nós gostamos de roubar, e quando roubamos, nós passamos a operar numa matriz que guarda para nós, como num baú de tesouros que conquistamos, os nossos direitos. Aliás, nada mais distinto do cristianismo do que a cobrança de direitos. Porque o cristianismo é a história que nos conta que nós não somos merecedores de nada. O Evangelho diz que o Senhor Jesus se fez pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça no lugar dele.
Os seus direitos são direitos de perdição eterna, mas a graça de Deus nos alcançou de forma imerecida. Isso não vem de você, é dom de Deus, você não tem mérito algum nisso. Porque a ofensa foi contra Deus e só alguém do tamanho de Deus poderia pagar o tamanho da ofensa realizada. Só que a ofensa foi realizada por homem. Então tem que ser homem para pagar. Como um homem do tamanho de Deus pode pagar? Só se Deus se fizer homem. Essa é a história do Evangelho. Não é a história dos direitos, é a história de quem recebe, de quem estende as mãos, de quem está pronto para pegar o que não conquistou, mas o que ganhou. Homens que operam na matriz de uma cosmovisão que diz: o que é meu é só meu, jamais deixarão um legado. Continuarão roubando, continuarão assaltando, roubando tempo, sonhos, energias alheias, até que toda a sua bagagem, o seu arsenal esteja cheio o suficiente para ele se satisfazer totalmente em fontes primárias de satisfação, em fontes secundárias de satisfação. Eu me lembro, estava uma vez em Campinas, fui a uma churrascaria, e aí cheguei na porta da churrascaria para comer, perguntei o preço para o homem da entrada, ele me falou, eu já tinha descido do carro. Aí eu disse para ele: não, eu não quero ser acionista, eu quero só comer o rodízio mesmo. Mas aí já estava lá, a vergonha de sair era maior, né? Aí entramos, comecei a me preparar para não fazer mais nada aquele mês, não fazer nem compra em casa. Já falei para a Mônica: para com tudo, né? Vamos dormir, vamos acender vela, né? Já estava lá, e a vergonha de ir embora? E aí o homem chegou e disse assim, eu perguntei, porque quem vai pagar sempre quer saber: olha, meus filhos pagam, né? Ele falou: não, quantos anos tem? Só paga a partir de 6 anos. Minha menina tinha acabado de fazer 6 anos. Os outros 2 não iam pagar. E eu, por um segundo, por um instante, pensei: eu poderia dizer que ela fez a semana passada 6 anos. Eu ia dizer, juro. Quando eu pensei em dizer, ela levantou num salto de alegria e disse: eu tenho 6, eu pago. O que era desgraça para mim era alegria para ela, vitória, né? Já dizia o Frei Beto: cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? A minha filha via de outro lugar, mas eu não. Eu via do lugar do que o que é meu, é só meu, não é seu. Mas há um terceiro personagem nesse paradoxo que nós acabamos de mostrar. E o terceiro personagem, eu chamo ele de o doador. Ele não é o usurpador que diz que o que é seu é meu. Ele não é o egoísta que diz que o que é meu é meu. Ele é o doador. Aquele que diz que o que é meu é seu. O que é meu eu ganhei para repartirmos. Porque na dinâmica do reino nós vivemos pelo exercício da fé, da esperança, da entrega do amor. O terceiro personagem personifica. O terceiro personagem demonstra quem são as pessoas que vão deixar legados no mundo. Porque essas pessoas aprendem a não se satisfazer mais em fontes secundárias. Aprendem a se satisfazer em fontes primárias. Como dizia o Agostinho nas suas confissões: o que eu amo? Amo as flores, o cheiro dela, a comida. Ele diz: não, eu amo Deus. Amo o meu Senhor. Mas quando amo o meu Senhor, passo a amar as coisas. Porque agora a comida que eu como me sacia. O cheiro que eu sinto me toma completamente. Eu não vivo mais pelas coisas efêmeras. Como Tiago dizia, com aquela vida que se dissipa tão facilmente como quimeras. Agora eu vivo dentro de uma perspectiva de mundo, com uma cosmovisão que o que eu ganhei
é suficiente. O que eu ganhei não acaba, o que eu ganhei não se esgota, o que eu ganhei veio de Deus para mim como uma vida perfeita que habita dentro de mim. E homens que deram um passo atrás e perguntaram: que tipo de coração eu preciso ter para deixar um legado, seja para quem for enquanto passo pela vida? Descobrem que o coração que você precisa ter é o coração de um doador. Um coração que não considera o que é seu como algo que devia apegar-se. Antes se entrega, sendo a semelhança do Cristo. E diz àqueles que estão espancados na beira do caminho: o que é meu é seu, e eu vivo a minha vida. Eu existo para deixar com você o que é meu em você. Porque o que é meu não vem de mim, porque o que é meu não chegou por méritos meus, porque o que é meu é de Cristo, e o que de Cristo eu tenho eu entregarei. De graça recebi, de graça te dou. Esses são homens e mulheres que vão deixar legados na vida. Esses são homens que, ao invés de roubar os sonhos dos seus filhos, o tempo dos seus filhos, multiplicam. São homens que trabalham demais. Como eu sei que você trabalha? Você deve ter vindo direto do trabalho. Eu sei que a vida dói. Mas são homens que chegam em casa e multiplicam o tempo dos filhos pela hora que tem. Que fazem hora extra para doar vida. Vida que não tem preço e que eles precisam. Porque homens que agem na matriz do doador, que dizem que o que é meu agora é seu, eles não roubam tempo, eles multiplicam tempo. Eles não roubam sonhos das suas mulheres, eles promovem o sonho das suas mulheres. Eles não exaurem a energia dos seus liderados. Eles catalisam a energia dos seus liderados. Eu não sei o que você vai fazer para deixar um legado no mundo. Eu não sei como você vai discipular os seus discípulos na igreja. Eu não sei se você vai usar um caderno de discipulado. Eu não sei se você vai fazer uma sala de discipulado. Eu não sei se você vai tomar um café e fazer um discipulado 1 a 1. Eu não sei se você vai andar no parque com seus filhos. Eu não sei o que você vai fazer com a sua esposa. Eu não sei como você vai liderar a sua equipe lá na empresa. Eu sei de uma coisa. Seja lá o que você for fazer, seja lá quais forem as ferramentas que você vai utilizar para deixar um legado no mundo, esse legado só ficará se o homem que estiver mobilizando isso for um homem que abandonou a cosmovisão que diz: o que é seu é meu. Que abandonou a cosmovisão que diz: o que é meu é meu. E o homem que abraçou a cosmovisão que diz: o que é meu agora é seu. Você decorou? Bem simples. Então o homem que parou, aproximou, enfaixou as feridas, derramou nela vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Lá no dia seguinte, deu 2 dinheiros, 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele para mim. Quando eu voltar aqui, pagarei tudo que ele tiver consumido, tudo que você tiver feito. Porque homens que entendem a cosmovisão do doador são homens que se metem na vida para deixar um legado. São homens que apenas param? Não. São homens que apenas se comovem? Não. São homens que apenas tomam atitudes momentâneas e visuais, observáveis, diferente das outras matrizes de cosmovisão? Não. Mas são homens que metem a mão na ferida, põe unguento, limpa, enfaixa. São homens que transportam com os próprios recursos que receberam de Deus
pessoas até um lugar seguro e de cuidado. São homens que vivem a vida para promover e garantir cuidado a médio e longo prazo para todos aqueles que, de alguma maneira, Deus fez passar pelo seu caminho e confiou o coração deles a você e a mim. Você me compreende? O mundo está espancado à beira do caminho. O mundo está doente, falido. A sociedade está em frangalhos. É só você ligar a televisão hoje à noite para ouvir os comentários do William Vac, Jornal da Globo. É só você ir lá. É só você ligar seu computador, a sua internet. A igreja, diante de um mundo falido, destituído de ética e estética, não pode falir também. A igreja, diante de um mundo falido e destituído de ética e de estética, não pode falir também. Porque o mundo está cheio de gente operando na matriz do usurpador, na matriz do egoísta. A igreja precisa, se quiser deixar um legado do Cristo nesse mundo, operar na matriz do doador. As primeiras, ela chupou displicentemente. Mas percebendo que falta poucas jabuticabas, rói até o osso. Já que falta poucas, não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não vou participar de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não quero que me convidem para eventos de um fim de semana com a proposta de abalar o milênio. Então, agora, sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana. Sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade. Defende a dignidade dos marginalizados e deseja tão somente andar ao lado do que é justo. Quero caminhar de perto de coisas e pessoas de verdade. E desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes. Nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Enquanto eu lia, pensava essa semana nesse delicioso convite que você me fez. Lembrava algumas vezes da frase de Guimarães Rosa, quando ele diz: não convém fazer barulho de início, pois é só com o tempo que o escuro fica claro. Só com o tempo que o escuro fica claro. Eu descobri essa semana dele quanto de usurpador eu tenho, quanto de egoísta me toma. Mas também descobri que convite desafiador e poderoso eu ganhei do Senhor Jesus para operar na matriz de um doador de vida e vida perfeita. Agora, com certeza, a mesa do café da minha casa já foi tirada. Essa hora a criançada já está naquele soninho gostoso. Mas essa semana, eu terminei muito desafiado a olhar para os que são caros para mim e doar a vida de Jesus e tudo que eu achava que era meu, dizer a Cristo: eu entrego para que outros experimentem o legado que o seu sacrifício vicário deixou na minha vida. Que a gente vá para casa, chegue lá, dê um beijo nos seus filhos, na sua esposa. E quem sabe amanhã cedo, na hora do café, você pergunte para sua esposa assim: olha, eu estou querendo deixar um legado nessa vida.
Você poderia me dizer o que eu ainda não estou doando de Cristo que eu deveria doar a vocês? Porque eu não quero mais operar na matriz que diz que o que é do outro é meu. O que é meu é meu. Eu quero dizer a vocês que o que é meu, de hoje em diante, é de vocês. Que a graça de Deus nos tome. E muito obrigado por poder compartilhar mais uma vez desse lindo evangelho com vocês. Senhor Jesus, como é gostoso poder olhar para o Senhor de forma tão simples. Lembrar que nós não precisamos nos esforçar mais do que o Senhor já se esforçou. Que todo o recurso que o mundo necessitava já está aqui. A sabedoria nos convida na esquina. O sacrifício do Calvário abre os braços para nos doar tudo o que não temos. A sua ressurreição traz todo o conhecimento que nós necessitamos. E no conhecimento do poder desta ressurreição, nós podemos acessar vida e vida abundante. Senhor, não nos deixa mais ser redutos dessa vida. Tira de nós toda atitude usurpadora ou todo desejo egoísta. E lava as nossas vidas com o teu amor doador, com amor que não se apega, mas com amor que se entrega em sacrifício vivo, santo e agradável. Oh Jesus, nos ensina a te imitar. Que a nossa casa, a nossa família, os nossos parentes, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país, os nossos governantes não vão poder se calar e nem mais passar a largo quando o teu povo reunido doar a vida abundante que o Senhor deu a nós. Obrigado. Obrigado por esta comunidade. Obrigado por esses amigos que fiz ao longo deste último ano. Obrigado pela bênção que eles são nas minhas vidas. E obrigado, porque todas as muitas vezes que aqui estive, ministrando e sendo ministrado, eu pude conviver com pessoas que operam na matriz da doação. Pessoas que por muitas vezes não se furtaram no dever de me dizer: Joel, o que é nosso é seu. Por isso hoje me sinto no meio de amigos, grandes amigos feitos na ligadura do teu sangue e do teu sacrifício. Amém, Jesus.